enfim, um ministro que leu a Constituição e que zela por ela. Então, isso dá uma esperança de que não, a justiça não está e o Estado de Direito não estão completamente enterrados no Brasil. O que isso vai acarretar, Adriana, não sabemos, porque o que ele divergiu até agora seria mais do que suficiente para anular todos esses processos, né? Então, mas vamos ver como que isso vai se dar. E começando, então, desde as primeiras análises do ministro Fux, ele questionou a questão do foro. Então, isso caberia, sim, o anulamento desse processo. Ele disse que isso deveria estar na primeira instância e, não estando na primeira instância, se fosse julgado pelo STF, deveria ser julgado pelo plenário, como começou a ser os julgamentos do 8 de janeiro. Jamais na primeira turma. Então, isso seria suficiente para anular, sem dúvida nenhuma, esse processo. Mas aí ele vai além, né? E ele trouxe outros pontos que também são bastante relevantes. Por exemplo, a questão do ramagem. O ramagem, a gente viu aí que você teve a Câmara pedindo a suspensão do processo contra ele, né, desse processo contra ele. E não acataram esse pedido e o Fux julgou que deveria, sim, ser acatado na sua íntegra, então, esse pedido. Então, isso também foi um ponto relevante. Agora, ele começou a analisar, antes disso, teve mais uma, deixa eu até, tanta coisa, a gente está aqui, são tantas, a gente está aqui também separei aqui sobre ele falar que não cabe ao STF juízo político, um ponto crucial nesse caso, né? E disse também que a defesa não teve acesso às provas completas, nem tempo suficiente para avaliar material tão vasto que ele chamou de tsunami de páginas. Tsunami de páginas, que é o data dumping, o cerceamento da defesa, que ele falou, que a gente sabe que são mais de 70 teras, dependendo de como se dá, como isso entra como uma página de PDF, a gente está falando em milhões até bilhões de páginas. Então, é um negócio absurdo. Trazendo uma coisa que seja conservadora, se você lê uma página por minuto, a gente está falando de mais de 14 anos. Então, isso também é super importante, isso também poderia levar à anulação desse processo. E agora, ele julgou que não pode ser válido atribuir o crime de organização criminosa. Então, isso também foi bastante importante. Ele traz ali vários pontos, o fato de que tem que ser uma organização que não esteja ali por um fim único, né, que continue ali, são diversos crimes, trouxe a questão de arma de fogo, que às vezes pode ser usado para aumentar as penas e que não faria sentido nesse caso. Então, ele trouxe vários pontos. A verdade é que o Fux, até agora, a única coisa que ele manteve foi, de fato, a delação de Mauro Cid. Então, que era uma das coisas que ele também poderia, de alguma maneira, pedir anulação. Mas o Fux está dando uma aula e traz essa esperança para a gente de que ainda existe, né, um ministro do STF que zele pela Constituição. É pedir muito, gente? Pois é. Outro ponto bastante interessante, e então aquele nosso parabéns de aniversário à Marina Helena, bastante especial aqui nessa manhã. Deixe seu parabéns para a Marina Helena por aqui também, ou no Instagram, no X dela. E vamos seguindo, e dou um bom dia também bastante especial e carinhoso para Juliana Moreira Leite. A grande manchete em todos os canais de comunicação é: o STF, na opinião de Fux, não tem competência para esse julgamento. O STF1 deveria ser levado esse caso ao plenário, situação que já foi discutida, mas deve ser reaberto. Falando também, um outro ponto bastante importante, eu passo para a Ju, que mudar de entendimento é sinal de humildade, diz Luiz Fux. Abro aspas aqui para ele: juiz deve ter humildade para absolver quando houver dúvida. E aí também esse ponto que a Marina Helena traz sobre Mauro Cid, que fez cerca de 9 delações premiadas, quase todas diferentes uma das outras. Aí eu abro aspas para a fala de Fux sobre Mauro Cid. Esse colaborador acabou se auto-incriminando, porque o colaborador confessa e, nesse sentido, parece desproporcional à anulação dessa delação. Então, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto para aplicar a Mauro Cid, para se aplicar os benefícios. O Mauro Cid, ele trocou a história várias vezes, foi e voltou. A delação dele foi uma loucura. Mas o que o Fux falou também, né, é que
a mera existência, se é que havia, de um plano golpista, não configura numa organização criminosa, né? Imagina, não tinha arma, não tinha nada. E o caso, óbvio, tem que ser julgado pelo plenário completo, né? O que eu fico feliz e eu respiro um pouco aliviada é que em tempos de abusos e decisões jurídicas, né, que na verdade são políticas, né, decisões políticas travestidas, né, de decisões jurídicas, a postura do Fux representa uma esperança para muitos brasileiros, né? Um lapso de lucidez. Então, lembrando que nenhum tribunal, né, pode se sobrepor à Constituição. Ele deixou isso bem claro e atropelar os direitos de defesa. Bom, tem um outro ponto, Paula Camacho, bom dia para você também, sobre essa questão da humildade. Luiz Fux diz o seguinte: mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial, é evoluir, porque o direito não é um museu de princípios e ele está em constante mutação. Falou também Fux que houve cerceamento de defesa dos réus. O início do voto de Fux hoje teria causado surpresa aos colegas ministros na corte. Lembrando, falta apenas um voto para a primeira turma do Supremo formar maioria. Os próximos votos são de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que não devem acontecer ainda hoje. O placar é de 2-0 até então, com os votos de Moraes e Flávio Dino. Hoje o julgamento é só de manhã e vamos acompanhar na íntegra aqui no YouTube da Revista Oeste. Estamos comentando nesse momento porque Luiz Fux pediu 10 minutinhos de intervalo. Já, assim que Fux se sentar de novo, a gente corta mais uma vez para o Ao Vivo de Brasília e vamos acompanhar até o fim dessa sessão de hoje, mais uma vez, hoje só de manhã. Amanhã, dia 11, tem sessão de manhã e de tarde. Na sexta, dia 12, expectativa para o desfecho do julgamento de manhã e de tarde também. Paula Camacho. Adriana, que desmonte dessa farsa, desse teatro que vem se desenvolvendo todos esses meses. Ele deu uma aula de direito, o único juiz de carreira ali mesmo, deu uma aula para todos os brasileiros, deu para todos os juízes que estavam ali. O ponto principal que ele abre o seu voto é que o STF não é competente para julgar aquelas pessoas. Perdeu o foro privilegiado, deveria ter ido para a primeira instância. O ex-ministro Marco Aurélio já havia dito isso em diversas entrevistas. O STF não é competente para julgar. Começa por ali e já anulou tudo, voltou para anular tudo. Segundo ponto, ele fala que atos de conversas, cogitações podem ser julgadas moralmente, nunca aplicação da lei. Nunca, porque se você não tem o ato, se você não tem a atitude, se você não tem aquele fato concreto, não tem como aplicar a lei. Meras mensagens não são aplicadas à lei. E o terceiro que chamou muita atenção foi justamente o emprego de armas de fogo. Em nenhum momento da denúncia demonstra, prova que houve aplicação, o uso de armas de fogo. O que ele destacou ali no voto dele foi que a denúncia usa de matérias para falar que pessoas que têm o CACs, que têm o seu direito de ter o porte de armas, estavam lá naquele meio, mas não fala em nenhum momento que tem armas. Então, tudo isso é um desmonte, desmonta todo esse teatro. Não vai mudar em nada, porque basta um voto a mais para que eles sejam condenados. Mas isso expõe o teatro, expõe a ferida. Eu fico aqui, Adriana, só imaginando a cara dos outros ministros, vendo tudo isso ser desmontado na frente deles. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.